Bom dia, você que nos acompanha com o livro de Eclesiastes. Que livro para nos impressionar, que livro fantástico. Hoje eu estou fazendo esse áudio com muita reverência. Não que eu não tenha reverência nos dias anteriores, mas o capítulo 5 de Eclesiastes, ele inicia nos chamando a atenção para nos apresentarmos diante de Deus quietos, ouvindo mais do que falando, nos aquietando, como que alguém que chega para ouvir e para admirar, para temer, para amar o sagrado, o todo-poderoso, o eterno. E ele inicia assim o capítulo 5: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Essa palavra é uma palavra que trouxe um alerta, não só para mim, eu creio que também para ti. Eu creio que essa palavra ela é apropriada para os nossos dias, para a nossa caminhada. Quando nos aproximarmos de Deus, nós devemos falar pouco. Aqui no versículo 1, quando ele diz que devemos nos achegar para ouvir antes de termos longas orações, como os tolos que pensam que por muito falar serão ouvidos. A palavra nos adverte em Mateus, no capítulo 23, versículo 14: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações. E a palavra nos orienta que nós devemos ter cuidado com essas orações que devem chegar diante de Deus com intensidade e também com aproximação do nosso coração, porque é isso que Deus espera de nós. No capítulo 4 de Tiago, no versículo 7, ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A palavra que eu quero destacar aqui, versículo 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Que palavra maravilhosa, que aquece o nosso coração. E de uma forma extraordinária, no capítulo 4 de João, quando Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana, e ela então questiona qual era o lugar perfeito para adorar a Deus, se seria em Jerusalém ou no Monte Gerizim, onde os samaritanos adoravam o Senhor, ou em Jerusalém, onde os judeus adoravam o Senhor. E Jesus então responde de forma pronta, de forma completa, quando ele diz para a mulher em Samaria, no versículo 23 e 24 do capítulo 4, que Deus
Ele busca os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não há mais um lugar sagrado. O sagrado é como nós nos dirigimos ao Senhor, não com fórmulas prontas, não com orações longas, arrastadas, repetitivas. Não, Deus deseja que nós o busquemos, porque Ele também nos busca. E nós devemos então evitar aquela fórmula antiga de que ela era pelo muito falar que se podia se aproximar do Senhor, quando na realidade Jesus nos ensinou que é pela intensidade, é pelo desejo, é pela aproximação, é pela intimidade. Esse texto de Eclesiastes capítulo 5 nos ajuda a não sermos precipitados, não fazermos promessas vãs, tolas, que não há nenhuma ligação de intimidade, de compromisso profundo com o Senhor. E então no versículo 2 ele diz: não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, mas atenta para ouvir. E Tiago então nos orienta que nós devemos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Nós devemos ser prontos para ouvir. Eu já caminho aqui para a conclusão desse áudio, quando ele diz que se fizermos algum voto no versículo 4, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de promessas de tolos. Cumpre o voto que fizeres. Eu tenho visto tantos crentes fazerem votos. Alguns rapidamente esquecem e deixam para trás, mas eu tenho visto a fidelidade de muitos que têm prometido e têm cumprido. E se esse é o seu caso, meu, nós devemos fazê-lo, porque a repreensão é apropriada. Se fizermos voto, nos apressemos em cumpri-lo. E eu quero concluir a última palavra do áudio no versículo 5, no versículo 7, quando ele diz: tu, porém, teme a Deus. Tu, porém, teme a Deus. É a última palavra do áudio dessa manhã. E a palavra do nosso Deus diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que assim seja, que Deus nos ajude a adorá-lo, amá-lo, nos aproximar diante dele com humildade, com temor. Vamos cumprir os votos que temos feito até aqui. Que Deus nos abençoe e que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade reverente e que Deus possa aplaudir dos céus. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu deixo aqui a reflexão para nossas vidas nessa manhã. Amém.